podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Está começando mais um Estados Desunidos do Brasil, o podcast que tenta sempre tratar de forma engraçada e debochada a política nacional e internacional. E que tenta colocar ordem no caos, que é o Brasil, com Z. Que já deu zebra. E o caos é com KKK. Porque nossas piadas são sempre nesse nível de piadoca de merda. É mesmo, é? Estados Desunidos do Brasil, o podcast que promete até o futuro, que nem o seu político de estimação. Cara, popcorn. Ao processo, hein, porra? Isso aí é fake news. Primeiro episódio pra valer do ano, hein? Sentiu saudade, Beckenbauer? Eu não, nem do Beck, nem do Bauer. O Beck, que foi lá pro estrangeiro, tava mais sumido que foragido da justiça, do STF. Né, seu Beckchandre Ramagem? Como é que tu tá, desabençoado? Já fez a reconstrução aí da prega rainha? Atravessando a cervical. O Dudu, porra, é da metade da coluna pra cima. Cervical, tá. Cervical ou meu Bilal? A amizade é tudo. Por enquanto. Bom, bora logo. Falando em estrangeiro, viu que o agente secreto voou no Globo de Ouro? Nosso querido Wagner Moura, além do prêmio de melhor ator de drama, ganhou um siriricaço organizado pelas fãs nas redes sociais. Missão dada é missão cumprida. Merecido. Até eu iria bater uma curirica depois do discurso dele. Tem que fechar o cu pra falar comigo, moro? Mas eu ainda quero ver a grandíssima Tânia Amara, que faz a personagem Dona Sebastiana no filme, ganhando um Oscar. Ela é maravilhosa. Fazia tempo que eu não via uma atuação tão brilhante num filme nacional, viu? No mínimo, é a que melhor atua segurando cigarro na história do cinema. Muito bom! Bora fazer um siriricaço pro Wagner e um cigarraço pra Tânia. Parabéns também a todos os envolvidos nessa produção e a todo mundo que se atreve a produzir arte e cultura no nosso país. Bora então pro tema do episódio. Guri, toque os trompetes e não me refiro às perucas do Trump. Só os tambores, por favor. Dudu, qual o nome do episódio 80 do EDB sendo gravado agorinha, no dia 12 de janeiro de 2026? Eita! Eita, eita, eita! Curi, solta a vinheta, eita, eita! Trump tá podre de verde ou de maduro? Eu não entendi o que ele falou. Meu povo, a gente vai ter que discutir a doutrina Monroe enquanto você tenta levantar da cadeira e se tocar que você pensou em Marilyn Monroe. Fala a verdade, pensou, não pensou? Happy birthday, Mr. President. Errou! Bom, enquanto a gente não consegue nem levantar, os Estados Unidos decidiram levantar um presidente em pleno gozo do mandato de Caracas e mandar para Nova York, com direito a fazer inveja com as cenas cinematográficas que Hollywood não faria hoje, com direito até a caravana de helicópteros sobrevoando baixo, próximo à Estátua da Liberdade e tudo mais. Oh, ironia! É tipo, vem pra festa, só que com soldado, helicóptero e acusação de narcoterrorismo. E aí a pergunta que não quer calar. Será que isso é doutrina Monroe 2.0 ou só imperialismo com tweet? Dudu, lembra quando o direito internacional parecia coisa séria? Bem, que eu também suava pra entender geopolítica no tempo da escola. Mas pelo jeito, Trump achou que, tipo... Não sei fazer original, então bora copiar o que fizemos com Bin Laden. E eu vou dizer que o plano foi todo meu. All mine. Tipo, quando sai um filme qualquer de apocalipse, e logo em seguida os caras mandam um Armagedon. E aí você sabe exatamente que rolou um Ctrl-C, Ctrl-V muito do mal feito ali. Pois é, Dudu. O fato é que vários líderes e organismos internacionais deram declarações públicas que a captura do presidente eleito Maduro da Venezuela violou a Carta da ONU, porque não teve autorização do Conselho de Segurança da ONU, nem da Assembleia Geral da ONU, nem do próprio consentimento da Venezuela. Tipo, você não pode pegar o presidente de outro país quando quiser, é isso?
Exato. Soberania, princípio de não agressão, respeito às regras que, sabe, teoricamente impedem guerras sem justificativa. Parece piada. Até que o Trump começou a falar em Impossível ação até contra a Colômbia, dizendo que se não resolver o tráfico, ele, Trump, pode fazer a mesma coisa, a mesma gracinha diplomática, se aqui de diplomacia não tem nada, ali na Colômbia, de acordo com a Associated Press. E ainda ressuscitou interesse na ilha de Groenlândia. Novamente falando em fins, abre e fecha aspas, estratégico-militares. Só que ninguém acredita nisso sem um paywall de interesses corporativos por trás. Essa informação não é do Dudu aqui, é do The Guardian. E o Dudu é o burro da família. Uma vez eu passei em frente à Igreja Universal com o Beck, e aí tinha uma obreira lá, vestida de aeromoça, perguntando se a gente não queria entrar, porque era o dia do culto da família. Eu falei, eu não vou entrar nem fudendo aqui. Vai o Beck é o culto da família. Eu sou o burro da família. Então, porra, essa informação não é minha, é do The Guardian. Eu só lembro de ter entrado, não lembro do resto. Mas enfim, esse realmente é o mindset do Trump, pra bom brasileiro entender. Mas bora lá, e aí, Dudu? Pra galera que não lembra, vamos explicar. A doutrina Monroe, lá do século XIX, era tipo aquele tio que chega na festa e avisa: a América é dos americanos. Europa, fica lá no seu cantinho que eu cuido daqui o que é meu. E ninguém podia botar o pezinho lá, porque todo mundo ia ficar constrangido. Tipo quando a sogra invade a cozinha. Então funcionou por um tempo como princípio de não intervenção europeia nas Américas. Só que agora tá parecendo doutrina Monroe 2.0 Reboot, aquela versão pirata. Estados Unidos, faça o que quiser aqui e ali, porque nós determinamos as regras. Exato. E aí chegou o ponto que isso começa a irritar até os aliados americanos. Tipo quando você chama o Canadá de estado adjacente dos Estados Unidos e meio que ignora o artigo 5º da OTAN. Pois é, porque a Groenlândia é parte do reino da Dinamarca, que é membro da OTAN. Se você sai por aí ameaçando invadir território de um aliado... Que é explosão, puta, é peido pra todo lado. Adeus doutrina, adeus aliança, adeus festa de confraternização no Pentágono. E aproveitando a treta internacional... O tal acordo Mercosul-União Europeia, que todo mundo achava que era cadáver político e que fosse virar artigo de museu, apareceu como um fruto não de amizade, mas de necessidade. Sim, porque a União Europeia estava desesperada por alternativas frente à instabilidade global e ao rompimento sistemático de regras feitas pelos Estados Unidos. E o Macron, que sempre fez cara feia pro Mercosul, acabou fazendo o quê? Congratulando o Trump pela captura do Maduro. Pois é, né, Macron? Ó, 2 palmas. Parabéns pra você. Puta que me pariu. Desculpa aí, público nosso e tal. Não costumo falar palavrão nesse podcast. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, porra, essa foi foda, Macron. Mas aí veio a surpresa, né, Dudu? É a Giorgia Meloni, da Itália, que é da ultradireita. Ela, que é da ultradireita, chamou a atenção e disse bem alto: se hoje foi o Maduro, amanhã pode ser qualquer um de nós, amigo. Exato. E isso fez até os europeus reverem a necessidade de um bloco próprio de defesa. Tipo uma Eurotan. E por que não incluir o Mercosul? Ou uma aliança BRICS, mas Eurotan? Porque se os blocos virem tipo um jogo de war global... Estados Unidos de um lado, todo o planeta do outro, aí é que nem meme do Capitão Planeta. Vai, Planeta! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Pois é, meu caro. E quando até a China diz: ei, calma lá, é porque o negócio realmente saiu do trilho. Pois é, a China basicamente falou: vocês não são juiz, júri e carrascos do planeta. O que é curioso, porque os Estados Unidos sempre atuaram como se fossem o Batman do mundo. Só que sem o Alfred, sem código moral e com orçamento ilimitado. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Os Estados Unidos sempre colocaram essa pose de serem os defensores da democracia global em todo o mundo. E o mundo todo engolia essa narrativa no melhor estilo. Senta lá, Cláudio. Porém, essa crítica aplicada à geopolítica global em pleno 2026 bate direto na ferida histórica, a doutrina Monroe. América pros americanos. Que virou América Latina como quintal, garagem e depósito. Tipo aquele tio do churrasco que chega dizendo: relaxa que eu sei o que é melhor pra vocês. E sai levando a cerveja, o carvão e critica até o tempero. Pergunta que dói, Beck.
Os Estados Unidos realmente acreditam que estão protegendo a democracia? Resposta curta e objetiva. Não, nunca pensaram nisso. Só que isso está mais claro do que nunca. Eles acreditam que estão protegendo seus próprios interesses corporativos. A democracia entra só como trilha sonora ou como narrativa. Tipo o filme da Marvel, fase 5. Muito efeito, pouco roteiro e zero consequência real. Exato. E quando dá erro, dizem que foi culpa do multiverso. E aí entra a ONU. Sim, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas deixou claro que as ações, assim, fragilizam todo o sistema internacional. Traduzindo para o público, é como jogar xadrez e quando você vê que vai perder, derruba o tabuleiro. Típica atitude que a gente espera do Trump. E ainda acusar o adversário de prática antidesportiva. Outra pergunta que machuca por dentro. E se todo mundo começar a agir assim? O que sobra do direito internacional? Sobra discurso, sobra narrativa, sobra até aqueles PowerPoints mal feitos em conferência, sobra tweet indignado, mas regra mesmo, de estabilidade, de regulação no mundo inteiro, evapora. Tipo promessa de campanha, né? Ou tipo final de série cancelada. Todo mundo frustrado, ninguém é responsabilizado. No Brasil, inclusive, já teve até senador dizendo que isso não se resolve com helicóptero e algema, se resolve com diplomacia. Que é outra palavra que o Trump trata como se fosse doença contagiosa. Diplomacia para ele é fraqueza, né? Quando, na verdade, é a única coisa que evita guerra em escala global. E aí entra a cultura pop refletindo tudo isso. Total. Um jogo extremamente popular, ganhou aí 10, 11 prêmios no Game Awards no finalzinho de 2025, o tal do Clear Obscure Expedition 33, é um mundo que vive uma lógica totalmente absurda, onde regras arbitrárias definem quem vive, quem morre e quando acaba. Parece até ficção. Até você ligar o noticiário. Música do momento para esse cenário, Beckenbauer. Qualquer uma com clima de final de festa. Ou aquele silêncio constrangedor depois que alguém fala uma verdade que ninguém queria ouvir. Famoso climão de merda, né? Bom, última pergunta. E essa vai arder, hein? Quem paga o preço quando os Estados Unidos resolvem dar exemplo? Sempre são os mesmos. Países periféricos, América Latina sendo o quintal dos Estados Unidos, civis, estabilidade global e o próprio conceito de regra internacional, direito internacional público como conhecemos. Então, de forma nenhuma, é sobre o Maduro, né? Nunca foi. E nem foi sobre as drogas que iam da Venezuela para os Estados Unidos. É sobre normalizar a ideia de que a força substitui o direito. E quando isso vira um padrão, o mundo não entra numa nova ordem. Entra num modo hard, permanente. Dudu, vamos falar a verdade que ninguém quer falar. Defender doutrina Monroe no século XXI é uma péssima ideia. Não é anacrônica, é autodestrutiva. Porque toda vez que os Estados Unidos tentam ressuscitar essa lógica de América para os americanos, o efeito é simples. Eles não ganham respeito, eles ganham inimigos. Achar que o mundo, em pleno 2026, funciona exatamente como 1823 é delírio histórico. É governar olhando pra porra do retrovisor, em alta velocidade, numa estrada cheia de penhascos. E aí entra o personagem central desse roteiro, Donald Trump. Trump quer tudo. Ele quer controlar aliados, quer intimidar inimigos, quer redesenhar o mapa global e, aparentemente, quer também mais tempo. Eu tô passada, chocada. Porque, me explica uma coisa, Dudu, por que alguém investiria centenas de milhões de dólares no novo Ballroom, um salão de gala enorme, no East Wing, numa parte enorme da Casa Branca, derrubando ela historicamente e refazendo ela do zero com essa porralhada de centenas de milhões de dólares, se estivesse realmente pensando em ir embora? Ninguém reforma palácio alugado. Isso não é decoração. Isso é plano de permanência. E aí, a vida começa a imitar a arte. Ou pior, a arte vira um enorme aviso. O filme Guerra Civil, com Wagner Moura, que a gente já tratou no início do episódio, parecia exagero quando saiu. Hoje, parece um ensaio geral. Estados Unidos, um país dividido, instituições em colapso, lealdades fragmentadas, estados revoltados e a ideia de união virando peça de museu. Quando um governo federal começa a tratar aliados como descartáveis, tratados como obstáculos e regras como meras sugestões, o risco não é só de guerra externa, é guerra interna. O mundo está vendo isso.
Aliados históricos estão recalculando rota. Países começam a se perguntar: será que vale mesmo a pena continuar orbitando Washington DC? O isolamento dos Estados Unidos, antes impensável, entrou oficialmente no campo do possível. E junto com isso, uma nova ordem mundial, com reformas profundas na ONU, com novos blocos, com menos paciência, porra, principalmente para essas exceções imperialistas, porque o planeta cansou de regras que só valem para alguns. Ouviu, Trump? Então, fechando o título do episódio, a doutrina Monroe não está nada madura. Ela está podre. E insistir nela é garantir que o império apodreça junto. Aplausos, aplausos! Agora deixa eu tentar salvar o clima, porque senão o episódio vira uma sessão de terapia coletiva. Beck, eu concordo com tudo, ou quase tudo. Mas eu vou fazer aqui um papel que eu nem gosto muito, que é o do otimista irresponsável. Quase que uma síndrome de Poliana. Às vezes, alguns males não vêm para destruir, mas para resetar. Não necessariamente para destruir, mas para resetar. Tipo um computador velho, não adianta mais atualizar, tem que reiniciar. Crises obrigam o mundo a se reinventar, isso é um fato. A repensar poder, economia, repensar alianças e tudo o que diz respeito à liderança de verdade. E se o preço disso for o fim de algumas ilusões imperiais ou imperialistas, talvez seja esse o custo da atualização. Porque, no fim, o mundo sempre encontra um jeito de seguir, com ou sem império, com ou sem porra de doutrina Monroe, com ou sem alguém ali dominando, né, sendo o agente imperialista da situação. 6h30 depois. Quem sabe, no futuro aí menos histérico, talvez a gente não veja nunca, ou talvez o mundo não veja nunca, talvez a gente não veja, ou os nossos, sei lá, os nossos filhos e netos não vejam. Mas quem sabe, no futuro menos histérico, mais cooperativo, ai que sonho, mais plural, puta que pariu, aí eu tô sonhando, é muita maconha. Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. E a gente olhe pra trás e diga, era feio, era uma merda, mas precisava quebrar pra consertar. E depois dessa sessão de geopolítica pesada, a gente respira, toma uma aguinha, se tiver, e vai pra dicas culturais. Porque se o mundo tá acabando, pelo menos que acabe com uma boa playlist, um bom filme e um joguinho pra esquecer a realidade sem esquecer da cerveja, hein, porra. Isso é Estados Desunidos do Brasil, onde o mundo desmorona. Mas a ironia segue firme. Depois desse episódio leve, tranquilo, quase que uma meditação guiada geopolítica, vamos para as dicas culturais. Porque se a realidade tá pesada, a cultura pelo menos ajuda a decodificar o caos. E agora, dicas culturais. Começando por Guerra Civil. Não é previsão, não é exagero, não é delírio woke, hein, seus red pills, se é que vocês estão ouvindo esse podcast. É um e se extremamente desconfortável sobre um país, os Estados Unidos, que decidiu brincar de rasgar suas próprias regras. É aquele filme que você termina e fala, caralho, ainda bem que é ficção. Aí abre o noticiário e assiste ao filme de novo pra conferir se não era um documentário. No mundo dos games, como mencionei antes, eu vou de Clair Obscur Expedition 33. É um RPG lindíssimo, é melancólico, mas extremamente filosófico, sobre um mundo governado por regras absurdas que ninguém escolheu, mas todo mundo obedece. Ou seja, é basicamente direito internacional explicado por metáfora, só que com trilha boa e sem diplomata mentindo na coletiva. Bom, a minha dica, na verdade, a nossa dica conjunta, Together, que se fôssemos 3 ia ser Together, ou 4, Forgether. É para que vocês ouçam o Orgulho Latino, podcast independente da nossa queridíssima M. Pão Mofo. Digo, M. Pandolfo. Lá, em episódios curtíssimos, ela fala sobre diversos aspectos, incluindo os políticos e sociais da nossa América Latina e dos latinos americanos, especialmente os que saíram dos seus países de origem para buscar acolhimento aqui no Brasil, por exemplo. Vale a pena procurar no seu agregador de podcast. Isso aí, escutam lá, por favor. E como dica invisível, não oficial, mas essencial, desconfiem sempre de discursos que prometem ordem através da força.
Historicamente, isso nunca terminou com fogos bonitos. Terminou sempre com sirenes. Então, recapitulando o episódio de hoje de forma didática e respeitosa, com zero respeito, em resumo, a doutrina Monroe não tá madura. Tá passada, mofada, esquecida, fora da geladeira geopolítica. Mas os Estados Desunidos do Brasil tá de volta! Com 220 volts, sem estabilizador. E pronto para atravessar 2026 sem xilocaína, sem anestesia e sem KY. Porque enquanto o mundo insiste em repetir o erro, a gente insiste em apontar, rir, analisar e cutucar. Partiu? Fui! Acabou? Acabou, porra! Acabou! Neste episódio tivemos áudios, memes e inserções de Igor Guimarães, Alegria, Homer Simpson, é mesmo é? Bolsonaro, Popcorn, Isso aí é Fake News, Amizade é Tudo, Away, Pô Cara e Fecha o Cu, Tropa de Elite, Missão Dada e Missão Cumprida, Fanfare Royale, Netflix Logo Sound, Marilyn Monroe, Happy Birthday, Faustão, Errou, Risada Fundo Chaves, Coxinha Raspadinho da Loterge, Capitão Planeta, Batman, You either live and die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Feira da Fruta, Batman, da onde você tirou essa? Bate escudo, Extreme Difficult Mario Level. Tô passada, chocada, Among Us, Imposter Sound Effect. Bob Esponja, uma hora depois, efeitos sonoros Ratinho, Tapa da Pantera, Reboot Fortnite Sound, Risada do Gordinho, Jair Bolsonaro, acabou, porra! Galvão Bueno, acabou!